tela. É que é como surgiu. Porque a ideia de que a humanidade progride e que a nossa história ela vai de um passado pior para um futuro melhor, ou de que vai de um estado de mais ignorância para um estado de mais conhecimento, essa ideia é um tanto recente, né? A maior parte da humanidade, na maior parte do tempo, não pensava assim, né? O conceito de progresso que para a gente é muito naturalizado, né? E tem toda parte, né? Inclusive pode até ser que tem, estou dizendo que não existe progresso. Mas essa ideia de que a humanidade, né, ela vai do passado em direção ao futuro e que o futuro será melhor que o passado, ou que pelo menos a história humana tem um destino, é uma ideia recente e localizada, né? Hoje em dia, eu acho que essa ideia até se espalhou pelo mundo todo, e sei lá, os chineses também pensam assim, os indianos também pensam assim. Mas essa ideia surge, né, na sua feição mais nítida na Europa, no século XVI, XVII, se consolida no XVIII, XIX, e aí se espalha para todo mundo. E é uma ideia que simplesmente não faria sentido, né, para um romano, para um grego, não faria sentido para um Yanomami, não faz sentido para o Yanomami, não faz sentido, né, para a China antes da colonização, no século XIX, né, a cultura tradicional chinesa. Essa ideia não faz sentido para outras culturas, porque essa ideia que se tornou dominante no nosso imaginário, de que a humanidade tem um destino, um progresso, né, vai de um lugar para o outro, vai de um futuro, vai de um passado sombrio para um destino luminoso, é uma ideia recente. Surge no século XVI, XVII, vai se consolida no século XIX, e aí se tornou um paradigma dominante pelo qual a gente enxerga o mundo. E essa ideia estava aí até justamente o aquecimento global e as guerras mundiais, né? Todo mundo achava que a humanidade ia para frente, né? Da esquerda e da direita, né? Tá, sempre teve uma certa direita que era contra a modernidade, mas ela sempre foi minoritária, né? A direita política em geral também acreditava no progresso, que nem a esquerda política também, apesar de ter já no 19 uma ou outra corrente anarquista que também era contra a modernidade. Mas, de todo modo, quando surge a Idade Moderna, surge esse ideal de progresso, né, que estamos indo para frente. Agora eu vou introduzir, né? Eu queria ficar um mês, pelo menos, assim, tipo, nesse problema, que eu acho que para vocês é legal, e dá para trazer questões de filosofia da ciência também, que é interessante também para vocês, com a química e da biologia, que está tudo muito ligado, né? E qual é uma ideia, né, da modernidade, né? Que é justamente o momento em que o melhor, o superior, não está, deixa de ser visto como uma coisa que estava no passado, mas ser uma coisa que está no futuro. Esse o marco, né, da modernidade. Eu estou falando modernidade no sentido histórico mesmo, né? Também filosofia moderna, tanto moderno, né? Que a Idade Moderna começa em 1453, né, com a queda de Constantinopla para o Império Otomano, e depois vai o Renascimento até a Revolução Francesa, no século XVIII, quando começa, né, a Idade Contemporânea. Daí a modernidade, né, hoje em dia, né, ainda se chama às vezes, que o termo modernidade ele é meio polissêmico, tem vários sentidos, né? Mas eu estou falando de modernidade no sentido de idade moderna mesmo, sabe? Não no sentido, não em outro sentido. Tanto que tem gente que diz que a gente não está mais na modernidade, está na pós-modernidade, mas seria uma outra discussão. Mas é que no século XVI e XVII, né, teve essa reorientação do olhar. Porque na Idade Média, é o período que acaba a Idade Média. Em primeiro lugar, o mundo ocidental ele era dominado pela Igreja Católica, e dentro da cosmovisão da Igreja Católica, daquela época, que acho que hoje em dia não é mais assim, é, a história, né, ela era a história da queda. Né? A utopia, por assim dizer, o mundo ideal, o idílico, estava no início e não no fim da história, que era o Jardim do Éden. A história, né, da humanidade, na visão de mundo medieval católica, começa com a perfeição, com um estado ótimo, perfeito, e o ser humano se corrompe, se degenera e é expulso, né, através do pecado original, ele é expulso do, do, do Éden
E aí começa meio que a história humana. E a história humana é a expiação da culpa desse pecado original, até que no fim chegaremos ao Apocalipse. E será quando a história acabará em direção na eternidade. A modernidade rompe com essa visão, né? Não rompe completamente, nada é completo e súbito, né? Já temos aí nessa visão, né, uma espécie de, de filosofia da história, né? Já temos no catolicismo, no cristianismo em geral, né? A ideia de que a história tem um projeto, que a história tem um plano, né, que é o plano divino, né, que a história não é um acaso, né? Que a história é regida por certos princípios, leis, que seria o plano divino. Isso a modernidade retém bastante, mas há uma reorientação em direção ao passado, do passado para o futuro. Digamos que para as grandes filosofias do progresso, o estágio, né, de beatitude será realizado nesse mundo e a partir do progresso humano. Isso não entra em contradição na maior parte dos filósofos com o fato de eles serem cristãos, a maioria dos filósofos modernos são cristãos, não entra em contradição, justamente uma mudança, né, de pensamento, inclusive levou junto o pensamento, né, católico. Mas, enfim, havia essa coisa, né? A história humana é a história da expiação de uma culpa, de uma degeneração, que vai desde Adão, né, da maçã, que precisa ser reespiada. Enquanto a visão moderna, que se consolida longamente ao longo de 300 anos, ela é a ideia de que a humanidade ela parte de um estado inculto, como diz um filósofo, tem um texto que era legal trazer, do Immanuel Kant, que é um grande filósofo do progresso, do iluminismo, da Revolução Francesa. Ele não era francês, mas das revoluções, para a Revolução Francesa, que dizia que era o estado em que a humanidade, né, ela chega à maturidade. A humanidade estaria antes no estágio de criança, como uma criança infantil, né, sem ser autônoma, dependendo dos outros, à mercê das forças da natureza. E então, a humanidade teria chegado, né, nesse estágio, chegaria nesse estágio de maturidade. E estaria cada vez maior, né, rumo cada vez a uma vida melhor. A humanidade estaria se realizando através da história, e a história seria a narrativa dessa realização humana e não mais a história da decadência do Éden rumo à expiação. Essa, essa é a grande reorientação do pensamento que tem nesse período. E é muito interessante como a gente pensa assim, né? Em geral. A gente sempre pensa que a vida era horrível antes, né? Até como a forma como é retratado, né, no mídia e nos filmes, em geral, tipo, Idade Média, todo mundo sujo, pessoas morrendo de doenças de 30 anos. O que não é exatamente falso, mas também não é lá muito acurado. Construi toda uma imagem, né, da Idade Média e do mundo medieval como um período inculto, selvagem. Né? Não estou dizendo nem que não seja selvagem, mas é que essa ideia surge muito fortemente na modernidade. É uma ideia que é uma história. E nesse período do Renascimento, da Idade Moderna, rompe-se com alguns pontos centrais da visão do mundo medieval. Gradativamente, sempre. A centralidade de Deus era um ponto fulcral do pensamento filosófico e teológico da Idade Média. Os assuntos humanos interessavam muito, muito pouco o pensamento. A grande parte dos filósofos medievais estão interessados em discutir questões ligadas à existência de Deus. Como é que, por exemplo, um grande problema filosófico que ocupou 1000 anos a filosofia medieval era o problema da Trindade. Como é que Deus pode ser um e três ao mesmo tempo? Outra discussão gigantesca que rolou durante o período medieval era se Deus podia ser conhecido pela razão ou apenas pela revelação, pela fé. Então, os assuntos humanos, eu digo assuntos humanos, as artes, a política, a própria estudo empírico da natureza, tudo isso era meio que deixado de lado, não me interessava tanto. O que interessava era realmente as questões ligadas à divindade. Aí isso muda com o humanismo do Renascimento. O ser humano volta a entrar no palco da história. Volta a ser
objeto de reflexão filosófica, como era já na antiguidade. Nesse ponto também há uma visão hierárquica do cosmos, que é uma visão que vem da Idade Antiga, do final da Idade Antiga, e se manteve inalterada durante o período medieval, e o rompimento com ela foi muito importante, que é essa imagenzinha que tem aqui, que é o cosmos ptolomaico Aristóteles. Né, o Aristóteles, o filósofo da antiguidade grega, ele formulou esse esquema, né, com a Terra no centro e as esferas ao redor, e o Ptolomeu, que foi um outro filósofo grego, mas do Egito, deu uma refinada nos cálculos de Aristóteles e chegou a esse modelo. O interessante desse modelo é que aqui temos a Terra no centro e as esferas celestes, no qual as estrelas estão. Né? E para Aristóteles e para Ptolomeu, quanto mais alta a esfera, mais perfeita ela é. Havia uma coisa que é uma ideia chamada de grande cadeia do ser, que é a ideia de que o cosmos se organiza de forma hierárquica, dos seres menos perfeitos e perecíveis, corruptíveis, sujeitos à morte, em direção a realidades mais perfeitas e mais belas que seriam eternas. Daí no Aristóteles isso se manifesta na própria visão do cosmos, né? A Terra no centro e é uma gradação de perfeição. As últimas esferas sendo cada vez mais perfeitas. Inclusive a razão e a estrutura do universo são dadas pelas esferas mais perfeitas pelo seu movimento, que carrega, né, e dá ordem e harmonia ao movimento das esferas inferiores. E para Aristóteles o universo realmente é hierárquico. Assim, pá. Né, tem lá o motor imóvel, que não é Deus, mas seria um Deus. Né? Assim, não era Deus porque é outra tradição, enfim, mas seria, né, aquele que rege todo o movimento, como tudo se orienta, e veria descendo. Acima da Lua não haveria nenhuma transformação, seria tudo eterno. Embaixo da Lua teria um mundo sublunar, onde as coisas teriam movimento, elas nasceriam, morreriam, haveria, né, devir, como se chama em filosofia. Na esfera sublunar, o ser humano é o ápice. Abaixo do ser humano, os animais, depois as plantas, depois as pedras, e acima do ser humano é os astros celestes, e acima, e os astros celestes organizados nessa hierarquia que vai até o final. Alguém quer falar alguma coisa? Que eu acho que eu vi um microfone? Professor, é que não Diga. saiu do primeiro slide. Só Ah, isso que eu não? queria ressaltar que você estava falando. Não, ainda está no primeiro. O problema do progresso ainda. Só nesse. Ah, tá, peraí, deixa eu ver. Esquisito. Peraí, vou interromper o compartilhamento. Era só isso mesmo que você estava falando, aí não estava aparecendo a imagem, você contou para a imagem e tal, mas não estava aparecendo. Não, tudo bem, eu vou ver se agora vai. Peraí, deixa eu compartilhar a tela inteira. Agora vocês estão vendo? Sim. Ah, agora sim. Ah, então beleza. Então, era essa esfera aqui que eu tava falando, que é o cosmos do Aristóteles e do Ptolomeu. Era essa estrutura aqui, né? Terra no centro, e as esferas celestes, as últimas, né? Cada vez mais perfeitas, mais belas. Isso era do Aristóteles, que é antes da ascensão, antes do cristianismo mesmo, mas isso foi completamente incorporado pela Igreja Católica e virou meio que um dogma da Igreja Católica, e o cosmos era assim. A filosofia medieval, ela em grande parte ela foi uma adaptação da filosofia grega, grega e romana à teologia cristã e principalmente Platão e Aristóteles, os principais filósofos gregos. Aí também parte do neoplatonismo. Essa compatibilização fez, inclusive, um- teve muita importância. Tanto que a nossa concepção de alma que a gente tem até hoje, ela é platônica e chegou até nós por conta da apropriação da Igreja Católica, isso passou para o protestantismo, isso se espalhou
pelo mundo todo. Mas haveria essa noção de cosmos hierárquico. Para Aristóteles, Deus não está no topo, é o motor imóvel, que não é Deus. Esse seria um outro argumento. O motor imóvel é a causa que não foi causada, é a primeira causa, e para Aristóteles não é Deus, né? Ele não é criador, ele só é aquilo que faz rodar as esferas. Mas na visão de mundo medieval é Deus. É ali que é o criador de todas as esferas. Então há muito isso, né? O ser humano imperfeito, os astros cada vez mais perfeitos e Deus como criador, o auge, né? O centro de todo o cosmos, e nós criaturas, né? Sendo sujeitas ao devir, ao nascimento, à morte, no mundo. E é interessante que mesmo assim o ser humano era visto como o ápice da criação divina. É, acho isso durante quase toda a Idade Média. Tem umas exceções, como Francisco de Assis, que foi um santo que não viu que tinha uma relação com os animais, achava que toda a natureza era igualmente perfeita por ter sido criada por Deus. Havia ele criou, né, o- a ordem franciscana, mas era a exceção. Em geral, o medievo, sob orientação da Igreja Católica, realmente julgava-se que era acima de todos os seres humanos era acima de todos os animais, e que a natureza em geral, a natureza, eu digo, as árvores, as plantas, não era digna de atenção, porque o estudo, né, da natureza envolveria uma espécie de abandono da preocupação com a salvação da alma em direção à matéria. Tinha essa dimensão forte que importa salvar a alma, e tudo que vem da carne, né, da matéria, é perigoso. Pode te afastar da fé verdadeira e do cultivo da virtude na alma. Então, o medieval via com muita desconfiança a natureza. E dava pouco valor à investigação filosófica e científica dos fenômenos naturais. É claro que nada disso é radical, certamente teve estudos, teve invenções na Idade Média, nada disso é radical. Sabe que, em geral, a filosofia medieval, diferente de como virou a ciência moderna, a filosofia moderna, dava muito menos ênfase ao estudo e à compreensão dos fenômenos empíricos. Fenômeno empírico é que eles manifestam sentidos. Pois havia essa concepção de que o mundo material ele era indigno, marcado pelo pecado, e o que restava era apenas buscar a salvação da alma, afastando-se da matéria. É interessante, por exemplo, nesse aspecto, como a questão das bruxas. As bruxas eram aquelas que carregavam um certo conhecimento empírico tradicional, por exemplo, como usar ervas, como que cogumelo ajuda você a curar sua febre. Esse tipo de conhecimento tradicional empírico, e por isso houve muita perseguição. Não tanto quanto aparece nos filmes, houve perseguição. Porque havia associação entre a mulher e a natureza, como sendo um lugar das tentações carnais, e a bruxa é aquela que guardava um saber empírico articulado à natureza, era um conhecimento sobre as árvores, as plantas, os chás, e isso era visto como perigoso, e eram perseguidas. Inclusive, tem uma filósofa contemporânea, posso estar confundindo se é Isabelle Stanger ou se é a Friedrich. Se quiser, eu posso ver essa referência depois, né, que mostra justamente como a ciência moderna está mais próxima da bruxaria medieval. Porque a bruxaria medieval era isso, de investigação dos fenômenos naturais a partir da testagem de hipótese, né? Esse chá aqui faz isso, e aquilo era acumulado. Então, a ciência seria mais próxima da magia do que da teologia, segundo as Tangueras ou a Silvia Federici, que são duas importantes filósofas da... As Tangueras, da filósofa da ciência, a Federici, filósofa da história. Mas é interessante essa dimensão. É como houve, e isso está por causa dessa visão, né? A matéria tem que ser desprezada, pois a matéria, ela é o lugar onde as tentações carnais estão, as tentações carnais nos afastam de Deus. Inclusive, segundo Richard Tarnas, havia uma espécie de tendência a identificar o demônio nas florestas da natureza.
O demônio está na floresta. A floresta é um lugar assustador, que os demônios habitam elas e vão te perseguir. É isso junto da destruição, né, de todas as culturas pagãs que antecedeu, né, o surgimento e consolidação do cristianismo, que eram culturas, em geral, mais próximas do mundo natural e mais próximas da empiria, do domínio empírico. Mas sobreviveu naturalmente, né? Misturou-se muita coisa com a Igreja Católica, muito dos cultos celtas, dos cultos tradicionais germânicos, muita coisa entrou ali, mas houve pela parte da Igreja, esse pagamento sistemático do paganismo, né? E, junto disso, desvalorização do estudo, da natureza. Uma coisa importante também é que hoje em dia não. Hoje em dia a Igreja Católica não sei se ainda defende isso, mas na Idade Média, Deus era radicalmente separado da natureza, né? Deus era transcendente em relação à natureza. E isso é uma coisa que realmente impactou no sentido de dividir ou de desviar as pessoas do estudo do mundo natural. Porque a natureza, Deus não é a natureza, Deus não está na natureza. Deus criou a natureza, mas ele está fora dela. Ele é o criador, mas ele é radicalmente distinto da criatura. Tanto que na teologia católica, o ser humano é o ápice da criação divina, justamente porque ele é imagem e semelhança de Deus, enquanto o resto não é. É só uma criatura. Essa ideia do Deus transcendente, separado do mundo, é uma ideia bem, bem nova, inclusive, porque antes do cristianismo, até onde eu saiba, nenhuma outra religião teve essa. Ah, o judaísmo, claro, óbvio. O judaísmo, acho que já estava no judaísmo. Mas para o mundo greco-romano da antiguidade, isso não fazia muito sentido, né? Os deuses habitavam, né, os céus, os deuses se envolviam diretamente o tempo todo, na vida das pessoas. Dionísio, tipo, na Guerra de Troia, que é narrada na antiguidade grega, os deuses se dividiram e uns apoiaram Troia e outros apoiaram os gregos. E eles se meteram na guerra o tempo todo. Porque os deuses não estavam tão separados da natureza. As religiões, né, antigas, e inclusive as religiões aqui as mitologias ameríndias, elas são o que um filósofo que eu não estou lembrando o nome, acho que é o Mircea Eliade, chama de religiões da imanência. Porque os deuses fazem parte do mundo, há deuses pelo mundo. Isso rompe as religiões da transcendência, como o catolicismo, são radicalmente diferentes disso. Porque tem um Deus único, que está fora do mundo, ele é criador, radicalmente separado da criatura. Imanência e transcendência são conceitos filosóficos que vale a pena introduzir, já que eu falei deles, né? A imanência é a ideia filosófica de que, digamos, os grandes princípios, Deus, não está fora do mundo, mas está dentro do mundo. Na imanência é uma ideia de copertencimento ou de copertencimento, coexistência, né? Digamos, um dos maiores filósofos da imanência desse período, inclusive, um pouco depois do Renascimento, afirmava que Deus é a natureza. Isso é um dos principais filósofos da imanência, né? Deus não era transcendente, não estava fora do mundo, né, num lugar acima do mundo, mas Deus era o próprio mundo. Deus era a totalidade do mundo. Isso são visões imanentes. E as religiões, por exemplo, ameríndias, né, elas são imanentes. Os espíritos, eles não estão em outro mundo separado, né? Estão naquele mesmo mundo. No livro do Davi Copenaua, que é o Xamã Yanomami, brasileiro, no livro, ele conta como é a vida dele, né, de xamã, e explica os mitos dos Yanomami. E os espíritos não estão separados do mundo. Os espíritos, que Yanomami é Chapiri, ou Chapiri, não sei falar o nome, estão em todas as coisas, né? Eles estão ali, entrando em negociações com os seres humanos, né? E, inclusive, os seres humanos não são superiores aos outros entes, né? Os seres humanos têm que sempre estar negociando com os outros entes para poder sobreviver. Essa dimensão da imanência tinha na Idade Antiga, não diria nem que é dominante, mas estava ali, né? E ela foi
é sufocada durante os 1000 anos da Idade Média, em direção a essa concepção teológica de Deus como o Criador separado da criatura transcendente em relação ao mundo. E essa visão, inclusive, passa em grande parte para a ciência também. Né? Mas são esses os elementos, né, que estavam ali, né, na Idade Média. E existem várias importantes mudanças na passagem para a modernidade, mudanças políticas. Vocês já devem ter visto isso no colégio, mas às vezes estão muitos anos, né, entre o colégio e o início da faculdade, então vale a pena, né, retomar. E, nossa, eu esqueci de botar um ponto totalmente importante no slide, mas tudo bem. E ao final da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, é marcada por uma série de acontecimentos importantes. Né? Surge o Estado moderno. O Estado medieval, ele é muito diferente do que a gente chama hoje de Estado. Porque o nosso Estado moderno hoje ele tem um exército regular, uma burocracia, uma moeda única, um sistema de medidas únicos, ele é centralizado. O Estado moderno surge centralizado na figura do monarca, que detinha o poder absoluto, mas o Estado é um aparelho burocrático organizado com gerência sobre um território, e ele crescentemente vai ganhando independência em relação ao seu ocupante. Né? Na modernidade, no início ainda tinha aquilo do Luís XV, o rei da França, o Estado sou eu, tá. Mas crescentemente o Estado vai se separando da figura do monarca. Enquanto o Estado medieval não era isso. O Estado medieval mal existia. Era absolutamente fragmentário. Né? Tinha o rei, mas o rei não mandava muito. Que ele não tinha como, né, aplicar muito o que ele mandava. Quem mandava muito eram os nobres. O sistema da vassalagem, né, que era muito fragmentado. Cada nobre no seu feudo era praticamente como um rei. Ele tinha que obedecer o rei, tudo bem, ele tinha um juramento de obediência ao rei, mas o rei sequer tinha um exército próprio. Né? O problema se ele tinha o exército dele, esse exército era de vassalos. Né? Ele chamava os vassalos para botarem suas tropas a serviço dele. Né? Não havia o que a gente tem hoje, que surge mais ou menos no Renascimento, que é um exército moderno e treinado. Mas na Idade Média eram camponeses, que eram chamados, aí, fulano, toma uma espada, bora lutar, porque o senhor feudal, tudo que aí, o duque de tal, tá brigando com o conde de etc. Né? E assim, o exército como um corpo permanente, treinado, né, durante anos e profissional, começa a surgir junto com o Estado moderno. E começa-se, esse né, exército passa a ser fiel ao rei ou ao Estado, e não a, ao senhor feudal, né? Tipo Game of Thrones, para saber essa dimensão de poder fragmentado. E vocês viram, a série é muito boa, inclusive, que acaba mal, né? Que é a fantasia da Idade Média, mas como uma série que tem muito política e é baseada numa guerra no final da Idade Média, né? Do início da Idade Contemporânea, é muito isso, né? O rei, o tempo todo, os nobres que têm o exército, os reis têm o exército da sua família nobre, é uma confusão generalizada. Não havia exército regular. Não havia sequer um sistema de medidas regular. Né? Então você chegava no feudo do conde de X, era braços a medida. Você chegava depois no sistema do conde de Z, era pernas, o sistema de medidas. E a moeda também mudava. E também não havia também uma burocracia, né, bem estabelecida, né, com os coletores de impostos sempre centralizados, órgãos, departamentos. Não tinha nada disso. Era realmente uma dominação na separação dos poderes. Mas também isso vai vir mais tarde, mas não havia a centralização. Isso surge, né, na modernidade. Primeiro nas cidades-estados da Itália, Veneza, Florença. Essas cidades criam aparelhos burocráticos organizados, exércitos regulares. Isso tudo muito lentamente, né, ao longo do século XV, XVI, XVII. Vão se consolidando sobre a figura de um Estado moderno. Algumas vezes uma república, como o caso de Veneza. E esse modelo vai sendo transportado para o resto da Europa. Se consolida o Estado francês, né? O Estado português, inclusive, foi um dos primeiros a se consolidar, um Estado moderno. O Estado português e espanhol. Depois a França, a Inglaterra, né? A Alemanha só se unificou como Estado no final do século XIX, inclusive a Itália também.
esse longo processo. E a partir do colonialismo no século XIX, o Estado moderno se torna universal, né? E essa figura que surgiu ali foi transportada na marra para o resto do mundo. E o mundo hoje é dividido entre Estados soberanos. Todo o território, exceção da Antártida, do planeta, é dividido em Estados modernos. Essa figura que surgiu ali, essa se universalizou. E não existia antes, né? O Estado nem sempre foi assim. O Estado imperial chinês, que existe há 5.000 anos, não é que nem o Estado chinês hoje. Tinha outro funcionamento. Apesar de ter algumas semelhanças, né? Já havia burocracia no Império Chinês, já havia burocracia no Reino da Coreia, no Reino de Joseon, eu acho que era o nome. Mas não era um Estado moderno com exército regular, burocracia, sistema unificado de moeda, de medidas. Isso realmente se impõe concretamente na modernidade, na Europa e depois no resto do mundo. Nesse período também teve um aumento do comércio, em parte dito por conta dessa unificação, né, que facilitou as trocas comerciais. O período teve a invenção da imprensa, que inclusive levou à reforma protestante. Porque antes, né, o que que era um livro? Você tinha que copiar na mão com uma porra de uma pena. Demorava meses, era caríssimo, era raríssimo, e pouquíssimas pessoas sabiam ler, nem os nobres às vezes sabiam ler, né? Inclusive as pessoas cultas, elas não falavam a língua local, português, francês, espanhol, falavam latim. Entre si, os textos eram em latim, né? E inclusive as línguas vernáculas, que são as línguas que são latim, de português, de espanhol, elas não tinham sequer gramática, não tinham gramática. Não tinha formalização da língua, sabe? Não tinha português, não tinha português. Tinha a língua que as pessoas falavam, né? O camponês de um lugar falava de um jeito, o camponês do outro falava de outro. Essa língua não tinha sido unificada. Essa unificação é feita pelo Estado, inclusive para fortalecer, né? Se fortalecer enquanto Estado. Para você ter uma burocracia que funcione, é necessário que todo mundo fale a mesma língua. Então, nesse período também surgem as línguas modernas, né? O português, o espanhol, né? Enquanto sistema, né? Que tem regras, tem gramática, surge na modernidade. Antes, se fosse em Portugal medieval, não tinha. Cada um falava uma coisa. E eram vários dialetos, né? Inclusive, por exemplo, a Itália, que se unificou mais tarde do que os outros países, não tinha o italiano até uns 130 anos atrás. Haviam vários dialetos. E na Toscana se falava um, na Sicília se falava outro. E a codificação do Estado escolheram o italiano de Florença, com base na obra do Dante Alighieri, da Divina Comédia, que é o maior poeta italiano do século XIII, e construíram a gramática italiana, o Estado italiano, a partir justamente do italiano do Dante. E aí, com o tempo, todo mundo começa a falar assim, isso unifica, mas não tinha isso nesse período também. Tudo isso aqui é só uma introdução para a gente chegar na questão do progresso. Né? A imprensa permite isso, né? Inclusive, tem um teórico muito interessante, Brent Anderson, que ele fala que a invenção da imprensa, lá no século XVI a XVIII, cria uma outra percepção do tempo, que inclusive torna inclusive possível a ideia de uma nacionalidade, né? A nação também surge na modernidade. Depois da Renascença, já lá para o século XVIII, mas surge na modernidade também. Porque se você não tem imprensa, você não fica sabendo do que está acontecendo a 10 quilômetros de distância. Quando você chega e fica sabendo daquela coisa, que alguém veio de lá e te contou, isso passou 10 dias, né? A ideia de uma temporalidade simultânea compartilhada, né? Isso aqui aconteceu no país, todas as pessoas do país querem sabendo disso, sentirem que estão no mesmo tempo, vivendo na mesma rede, cadeia de acontecimentos, mas se torna possível a partir da imprensa, dos jornais, depois da mídia de massas. A percepção de um tempo compartilhado por todos, né? É de que um evento ele acontece simultaneamente num país inteiro para todos aqueles membros. Né? Isso não tinha antes, porque o tempo era escalonado. Você ficava sabendo de uma coisa, né? Aquela coisa, quando você é um camponês francês, o rei entrou em guerra. Você vai descobrir isso 2 meses do rei já ter entrado em guerra. Se descobrir. Então, esses buracos temporais, deslocamentos do tempo,
que não permitiam essa noção de simultaneidade que a gente tem hoje, né? Cada vez mais com a internet e tudo mais, né? Que é a ideia de um tempo único, que hoje em dia é bem radicalizada até, né? Um tempo único. Inclusive, eu estou em outro fuso horário que vocês, e estamos aqui falando um com o outro, né? Essa ideia de simultaneidade, que para o Benedict Anderson foi importante para surgir a ideia de uma comunidade nacional, né? Permitiu que as pessoas conseguissem criar um vínculo imaginário entre si, porque agora elas estavam na mesma temporalidade. Isso só foi possível a partir da invenção da imprensa e depois da consolidação dos jornais, dos periódicos, da maior circulação de pessoas, né? Inclusive, ele diz que isso aconteceu aqui, na América Espanhola, antes do que na Europa. Porque realmente, diferente do Brasil, a Europa Espanhola já tinha universidade, já tinha jornal, muito antes do Brasil. Uma outra coisa, né, importante, que tem a ver com a invenção da imprensa, foi a reforma protestante, que quebrou o monopólio da Igreja Católica na Europa e nas colônias aqui da América. Aí foi em parte por causa da imprensa, né? Em vários lugares era proibido você traduzir. Acho que em Portugal era, Portugal tem certeza. Era proibido você traduzir a Bíblia do latim ou do grego para português, para as pessoas lerem. Nós não podiam ler, só o padre podia ler, né? E também a Bíblia era raríssima, né? Porque você tinha uma Bíblia, porque tinha copiado à mão. Mas aí com a imprensa começou a surgir, poder fazer milhares de exemplares, espalhar a Bíblia. Isso foi um dos motivos da Reforma Protestante. E a ideia de não, eu posso ler a Bíblia. Não preciso do padre, eu consigo ler a Bíblia e me conectar direto com Deus. Aí os argumentos do Martinho Lutero. E aí começaram a traduzir a Bíblia para o alemão, para o francês, né, para o inglês. Mas isso antes não podia. Era até proibido, como no caso de Portugal. Isso mesmo, e isso tornou mais acessível, mas lembrando que grande parte da população ainda era analfabeta, mas permitiu que todos lessem a Bíblia, né? Não era, a Igreja Católica nesse período foi contra. Né? Até hoje eu não entendo também porque a tradução da Bíblia usa um português esquisito. Porque, assim, do grego para o português, não faz sentido você usar voz, você pode usar você. Sabe, tu? Porque tu, não é do grego. Não precisa traduzir por tu para ser mais formal. Mas é isso, né? Acho que tem sempre essa coisa, né? Mas enfim, e aí, por fim, a invasão da América, né? Que foi um grande choque para o pensamento, né, do Ocidente, né? Foi descobrir que havia um outro continente completamente desconhecido, né? Com pessoas absolutamente diferentes. Né? Isso vai ter o homem aqui da América, o índio, vai ter um grande impacto no pensamento, né, do Renascimento. Né? Inclusive dando essa coisa de, nossa, então há muita coisa a ser descoberta, descobrimos o mundo inteiro. O mundo inteiro que a gente desconhecia, com pessoas completamente diferentes. E esse mesmo movimento de descobrir a América também foi um movimento, né, de consolidar colônias na África, na Índia, e aumentar a circulação de ideias na Europa e aumentar a circulação de produtos. E foi um processo absolutamente terrível para quem vivia aqui na América, né, porque foi o maior genocídio da história da humanidade. Né, ao longo dos 300 anos, os europeus mataram 50 milhões de ameríndios só no território do Brasil, sem falar do resto da América Latina e dos Estados Unidos. Foi uma coisa terrível, horrenda, né? Foi a pior coisa que aconteceu na história humana. E paralelo a esse movimento de surgimento do ideal de progresso, de surgimento do ideal de ciência e de rompimento com o mundo medieval. É. E tem outra coisa aqui, que é outro ponto que eu deveria ter botado, é que nesse período começa a surgir o capitalismo. O capitalismo não tem data de nascimento, porque foi longo processo, mas mais ou menos começa a surgir no século XVII, se consolida no XVIII, no XIX se torna dominante, né, no resto domina o mundo todo, no XX, né, disputa metade do mundo com o comunismo, e no XXI domina 90% do mundo. Mas surge nesse período. Inclusive a narrativa, né, mais comum, que é até do marxismo, mas não é só do marxismo, da Marx pegando isso né, da economia política em geral liberal do período dele, é de que foi justamente os recursos trazidos, né, da América, o ouro, que permitiu, né, o surgimento do capitalismo na medida em que deu um capital a ser investido para os grandes, né, empresários.
chamava empresário na época, eram os burgueses comerciantes da Europa. Inclusive, muitas coisas surgem, a Bolsa de Valores surge nesse período, acho que no século XVI ou XVII. E era o quê? Surge na Holanda, que era um porto importantíssimo, civilização comercial, surge justamente para você poder vender ações de uma viagem de navio. Então, várias pessoas juntavam, compravam ações do lucro naquela viagem de navio, que, digamos, ia sair de Amsterdã e ir para a Índia trazer tecidos. Aí que surge o mercado financeiro, né, com a colonização. E era investimento de alto risco, né, porque às vezes o navio afundava, você tomou prejuízo. Né, aí que surge a Bolsa de Amsterdã, que é a primeira Bolsa de Valores do mundo. É lado a lado com esse movimento de consolidação da modernidade, do Estado, surgimento do capitalismo, aumento da imprensa, aumento do comércio. Isso tudo vem junto, assim, nesses séculos que a coisa foi se consolidando, né? Mas lembra, não foi de uma vez, né? E as pessoas disputam para saber se, né, o Brasil, no século XVII, já era capitalismo, né? Eu diria que sim, tem gente que alguns fazem separação entre, né, pré-capitalismo e capitalismo, né? Inclusive o Marx faz mais ou menos essa separação. Mas assim, não tem a data de nascimento, porque tudo isso, tudo, né, na história humana, todos os processos de grandes mudanças, eles começam de pouquinho em pouquinho. É de pouquinho em pouquinho, num longo espaço de tempo, né, até que as coisas vão se somando, vão se ligando umas às outras, e quando você vê, nossa, mudou tudo. Né? Em geral, as transformações históricas são assim, né? E até a modernidade elas eram assim, na verdade. A modernidade criou a ideia da revolução, que a gente vai ver melhor nas próximas aulas, que é a ideia de uma mudança aqui e agora, pá, né? Zerar o mundo e criar um mundo novo, né? Esse conceito da modernidade. Mas, em geral, as coisas são lentas. O capitalismo demorou muito tempo para se consolidar. Mas é nesse período que ele surge, começa a surgir. Né? Agora eu vou trazer, né, exemplos na filosofia de pensadores do Renascimento, filósofos e cientistas, que romperam com essa ideia medieval e deram as bases, né, filosóficas para a constituição, poucos séculos depois, do imaginário de progresso que se tornou dominante. Né, o Francis Bacon, ele foi um político e filósofo inglês ou escocês, né, do século XVII, então XVI, perdão, XVII, e ele foi muito importante, né? Porque ele criou, digamos assim, eu diria que ele é o primeiro germe da ideia do progresso, né? A gente hoje tem muito claro que conhecimento é poder. É uma nação que tem mais ciência, ela é mais poderosa que a que não tem. É uma pessoa que tem mais cultura, ela tem mais chance de ter dinheiro e poder do que a que não tem, né? Conhecimento é igual a poder. Para o Bacon, antes do Bacon, isso não era assim, vocês não viam essa relação imediatamente, né? Não viam. Digamos, hoje, um Estado militarmente superpoderoso como os Estados Unidos, ele acha fundamental gastar bilhões, trilhões de reais, né? Acho que tem US$ 1 trilhão em pesquisa científica para desenvolver armas melhores, sistemas melhores. Essa ideia não existia. Você não vai ver um rei medieval fazendo isso, não vai ver nenhum imperador romano fazendo esse tipo de coisa. Né? Quando eles patrocinavam as artes, os poetas, os filósofos, não era visando através do conhecimento, ganhar mais poder sobre a natureza e assim fortalecer o seu Estado, o seu governo, ou a própria humanidade. Eu não via essa relação tão clara como ela se tornou para nós hoje, de saber igual a poder. Quanto mais você sabe, mais poder você tem. Não tinha essa relação. Bacon foi um dos primeiros a estabelecer essa relação. Né? O Bacon fala que tem que aprender a controlar a natureza, né? E ele defende claramente o método indutivo. O método indutivo é aquele que você vai da observação empírica, dos seus sentidos até coisas gerais, né? Até verdades gerais. E o Bacon faz isso, né? Ele defende isso, que se passa do empirismo geral, isso visando, né, o controle da natureza. Ele dá grande ênfase no experimento científico, né? A ideia de experimentar e testar hipóteses da natureza. E ele começa também, nesse sentido, ele vê que a história humana, né, ela vai melhorar através do conhecimento. O homem vai acumular cada vez mais conhecimento e passará, assim, de uma relação de
medo e temor e vulnerabilidade diante do mundo natural para controle do mundo natural, e assim conseguirá satisfazer todas as suas necessidades materiais e florescerá. Essa ideia surge aí, com ele, com outros também. Isso, na crítica contemporânea, é chamado de ideal prometaico. É que a ideia de que o homem é o senhor da natureza e que o homem deve governar a natureza e que ela foi feita para servi-lo. Né, vem de Prometeus, que no mito grego é aquele que dá o fogo para o ser, o titã, que dá o fogo escondido para os seres humanos. É o fogo como símbolo da razão e da técnica, né, e do controle da natureza. E é condenado por Zeus a ficar acorrentado para a eternidade com uma águia comendo seu fígado, né, para sempre. Desde o prometaico, no Bacon não usa essa palavra, isso é, né, os contemporâneos, olhando para esse momento histórico, em que o ideal prometaico surge ali com Bacon. A ideia de que, né, a natureza deve ser controlada. Ele fala até em bater na natureza para extrair dela os seus segredos. Que quando estão da emancipação humana, o controle da natureza. No primeiro germen da ideia de progresso. Né, o Bacon também introduz a ideia de que a ciência ela é uma coisa revisável, uma coisa que se vai melhorando. Né? O conhecimento revelado do cristianismo tradicional católico, é um conhecimento que não está sujeito ao tempo. Né? Ele não vai melhorar, não vai se aperfeiçoar, ele é da ordem da eternidade. O Bacon inaugura também essa ideia de que a ciência é um processo revisável, que vai se tornando cada vez mais acurada, que vai melhorando com o tempo. Né? E percebam como já temos aí, começando a um olhar que vai sair do passado, do Éden, a gente vai começar a olhar o futuro. Né? E para o Bacon já temos isso. O ser humano está indo cada vez mais controlando a natureza, está indo em direção ao futuro e chegará lá, algum dia. Nesse período temos os grandes cientistas que devem conhecer, né, também, como Galileu Galilei, que inventou o telescópio. E inventando o telescópio, ele viu as manchas da Lua, ele descobriu uma lua nova em Júpiter, e então isso chocou todo mundo, porque ele falou, caramba, então o mundo, né, para cima da Lua, ele tem mudança, né, tem mudança. Ele viu, descobriu os movimentos planetários, né, o devir, né, para ir no mundo planetário, isso chocou muito a visão de mundo medieval. Uma coisa muito importante também, né? Várias coisas importantes que ele fez. Lembrando que o Galileu era filósofo, tá? Não havia ideia de cientista. Cientista é coisa do século XIX. Todos eles eram filósofos da natureza. Assim que eles se chamavam. Newton também, todo mundo. Né? E eles estudavam filosofia igualzinho estudavam, né, matemática, tudo. Não havia separação. O Galileu defendia uma ideia muito importante, a partir do Platão, né? Porque nesse período do Renascimento, várias obras, né, antes indisponíveis da Antiguidade Clássica se tornaram novamente disponíveis, né, obras perdidas, em parte por conta da preservação dessas obras no Império Árabe, que acabou chegando na Europa através do comércio. Né, e o Galileu teve muito contato com a obra do Platão, dos neoplatônicos, então ele chegou à conclusão que o livro da natureza é escrito em linguagem matemática e que a gente deveria matematizar a natureza, que investigar, né, a natureza você ver quais são as relações quantitativas matemáticas por trás dos fenômenos. Né? Para o Galileu, o cheiro, a visão não é conhecimento seguro. O conhecimento seguro é quando a gente chega naquele ponto que a gente descobre a equação ou a relação matemática por trás do fenômeno. Isso é muito importante, né? Porque a ciência contemporânea trabalha nesse aspecto, né? Trabalha sempre com a matematização da natureza. É o Kepler, né? Descobriu as órbitas elípticas dos planetas, né? E isso também chocou muito a visão de mundo medieval, porque as esferas é a forma geométrica mais perfeita, por causa da equidistância em relação ao centro. E durante 2000 anos, né, o Ocidente achou que a esfera era mais perfeita, então é óbvio que os movimentos celestes têm que ser esferas. Mas estava muito problema na hora de calcular as coisas. Esse modelo aristotélico ptolemaico, né? Ele dava muito problema na hora de calcular os anos, né, fazer o calendário, prever as estações, dava muito problema. Mas assim, havia um cálculo, né? O modelo não era gratuito. Era baseado em essas observações e tinha cálculos matemáticos ali com as esferas, mas era muito complicado.
Né? O Kepler descobriu que não, entendeu? Que as orbes eram elípticas. E antes, né, por que trazido ele, Nicolau Copérnico já havia postulado a ideia de que, na verdade, a Terra que rodava ao redor do Sol, e não o contrário. A tese do heliocentrismo se mostrou absolutamente verdadeira. E a motivação do Copérnico foi, sobretudo, matemática mesmo. Assim, ele viu que os cálculos seriam mais simples se fosse substituir esse modelo. Não foi assim uma grande, né, observação, foi mais assim, não, peraí, se gente colocar, né, o Sol no centro do universo, eu acho que vamos conseguir fazer um calendário melhor, mais matematicamente acurado. Né, e ele fez, é por isso que também o heliocentrismo foi ganhando espaço, né? O Galileu também defendia o heliocentrismo do Copérnico, né? Aquela célebre história que ele foi obrigado a se retratar pela Igreja Católica, né? Que é um dos momentos, assim, né? De a ciência contra a religião, desse mito. E isso foi já chacoalhando aquela visão de mundo, sabe? Aquele cosmos redondinho que a gente viu das esferas, já estava se rompendo. Né? E com Isaac Newton, né? Se consolida o método científico moderno. Porque o que que fez o Newton? Além de descobrir a gravidade, ele conseguiu, em três equações muito simples, né, simplíssimas, explicar ou traduzir para matemática uma série de fenômenos que vão tipo das marés aos movimentos celestes, em três equações muito simples, né, testadas empiricamente, né, combinando dedução e indução, né, combinando, né, a ideia de uma hipótese geral e observação singular, né, ele conseguiu levar a cabo uma ideia de matematização dos fenômenos da natureza, né, que são as três leis. Aí consolida esse método científico, né? Que é você ir para o fenômeno, você testar as suas ideias diante do fenômeno. E, mais ainda, né? O sucesso do Newton foi pela grande capacidade de previsão que as equações de Newton davam. A de previsão do futuro mesmo, não. Então, se jogar essa bola de canhão aqui, ela vai cair ali certinho. Então, o Júpiter vai estar em tal lugar em tal hora. Né? E o Newton fez muito sucesso em vida, né? Ele foi, virou um nobre, um de nobreza. E o imenso sucesso da sua filosofia, da sua ciência, que foi conhecido como mecânica clássica, mudou para sempre o mundo, né? Tem gente que acha que diz que o Newton foi o cara mais importante da história, que realmente é com ele, né, no livro mais famoso dele, que é o Princípio da Matemática e Filosofia, Princípio de Matemática e Filosofia da Natureza, que o método científico foi consolidado. É, isso, né, mudou o mundo. Ele é o cara que firmou, ele não criou isso na cabeça dele, mas ele conseguiu levar isso a bons resultados e foi o cara que consolidou isso, né, nas três equações, né, nas três leis de Newton. E daí a ciência foi só para frente, né? E é interessante que a visão do Newton, né, da natureza, não sei se exatamente dele, mas ficou associada ao pensamento dele, a ideia do mecanicismo, que é uma ruptura muito grande com o cosmos medieval. E por quê? O mecanicismo é a visão que acha que o cosmos funciona por si mesmo. Né? Newton acreditava em Deus, beleza, mas Deus não intervinha o tempo todo na criação, como era, né, no caso do modelo celeste, né, que Deus era o pináculo. Né? O mundo funciona por causa de leis imanentes internas ao próprio mundo. A lei da natureza, essas leis regem os fenômenos, né, e essas leis determinam completamente os fenômenos. Né? Para o Newton é como se, eu digo nem para o Newton, né, eu não sei, mas para o newtonianismo, o mundo é como um grande relógio. Cada engrenagemzinha está ali perfeitinha no seu devido lugar, né? E o mundo é o universo, uma grande concatenação de causas e efeitos. É uma coisa agindo sobre a outra causando outra, e assim por diante. Tudo isso é apreensível, compreensível mediante a matematização do mundo. Isso não é muito importante. A ciência hoje, moderna, ela meio que está abandonando, né, o mecanicismo, porque o mecanicismo começou a dar ruim lá no início do século XX. Com a mecânica quântica, as leis da termodinâmica começaram a ver que tipo, tem coisas que talvez sejam indeterminadas. Né? Mas foi muito importante. E, sobretudo, né, o sucesso das leis de Newton também foi coisa que deu aquele pontapé para a consolidação da ideia de que a ciência tem um progresso.
e que esse progresso nos dá maior controle sobre a natureza e nos faz controlar, nos faz mais abundantes, sabe? E nos faz e leva a humanidade à sua realização da história. É o sucesso das leis de Newton em prever os fenômenos que dá o gás para essa visão começar a se espalhar e se consolidar também. É um longo processo, né, desde o Renascimento, o Newton já é um pouco depois do Renascimento, mas se consolida nele e aí começa, né, a ideia do progresso. Não está ainda formulado sobre a forma de filosofia da história, que a gente vai ver na própria aula, mas acho que sem o Newton e o sucesso gigantesco da mecânica clássica, não teriam elementos para dizer não, a humanidade está progredindo em termos de conhecimento, estamos indo cada vez melhor. Né? Mas é justamente o sucesso, né? E, inclusive, as leis de Newton e da mecânica foram fundamentais para a Revolução Industrial, para a construção das primeiras máquinas, né, vapor. Então, ali surgiu e consolidou-se a ciência, né? E a ideia do Bacon, que a gente viu, de que haveria maior controle da natureza, que a humanidade deveria conhecer a natureza para controlá-la, né? O Newton dá, digamos, a melhor ferramenta até então para esse controle, e aí a coisa vai, né? Começa. Aí, e aí, essa consolidação chega ao seu ápice, né, na Revolução Francesa, que inaugura, né, um novo tempo histórico, uma nova era, né, da história que era contemporânea, que é justamente quando, né, a humanidade fala, não, nós temos que realizar progresso humano na história, né, o futuro será melhor. Que já não é mais no Renascimento, mas já no Iluminismo. Mas aí a gente vai ver isso semana que vem. Eu interrompi o compartilhamento. Então tem. E existe alguma pergunta, alguma questão? Acho que todo mundo. Acho que os dois, o Marcos e o André, caíram, né? Vocês estão aí? Alô? Alô? Eu acho que todo mundo caiu mesmo. Enfim, vou encerrar aqui. E é isso.